Pessoal, agora... Beleza, brigadão. Pessoal, agora vamos entrar na casa, né? Na casa principal. E... aqui é a parte da cozinha. Então agora nós vamos para a história que não é registrada, mas que, segundo relatos orais, é muito engraçado. Vamos lá. Dom Pedro I estava fazendo com sua comitiva, né, a viagem que passaria por São José do Barreiro, Areias, né, Queluz, voltando para os lados, né, de São Paulo. E ele estava vindo com a sua comitiva. Olha que louco isso. Ele estava vindo com a sua comitiva e no caminho ele pegou chuva, né? Entre os lados lá de Bananal para cá ele pegou chuva. E ele pediu para que um dos soldados rasos que estavam com ele trocasse a roupa com ele, né? Ou emprestasse uma roupa para ele, uma roupa seca. E ele pegou e colocou a roupa do soldado. Dom Pedro I que a gente está falando, ainda era jovem, mais jovem, e eles pararam para colocar alguns animais para descansarem. Ele pegou, muito espertão que era, ele pegou um animal que estava descansado e veio na frente. Porque a dona da fazenda aqui, da família, né, do Coronel João de Souza, estava esperando e aqui na cozinha estava armado o banquete para ele. O que aconteceu, meus amigos e minhas amigas? Ele chegou na frente de todo mundo. Quando chegou aqui, ele bateu palmas lá na frente, né? Na entrada principal que nós passamos por lá. Ele bateu palmas, né? A dona da fazenda viu, né? Com a roupa de militar e sabia que fazia parte da comitiva de Dom Pedro I. E ela deixou ele entrar. Ele não se identificou. Ela falou, ó, você pode ir lá na cozinha, que tem comida, só peço para que você não sente à mesa, porque a mesa está preparada para o príncipe regente. Ele achou muito engraçado tudo isso, não se identificando, entrou aqui, pegou a comida dele, e olha que louco, sentou aqui, no degrauzinho da porta. Sentou nesse degrauzinho da porta, comeu, e dizem que ele estava achando muito engraçado isso tudo. Bem aqui, ó. Provavelmente bem aqui. E diz que ele estava achando muito engraçado isso tudo. Porque ele não quis nem se identificar para a dona da fazenda. Aí quando a comitiva chegou, né? Que o capitão já tinha ido encontrar com eles. Quando a comitiva chegou, que ele foi devidamente apresentado e a história ficou muito, muito engraçada, muito hilária, né? Até os relatos falam, né? Que pode ser que ele tenha vindo na frente porque diz que ele era muito galanteador. Pode ser que ele queria encontrar com alguma mucama formosa por meio do caminho. Vai saber, né? Então aqui estamos na cozinha, né? Aqui são os móveis de época. Se algum móvel não for da época, vocês me perdoem. Que, né, na internet tem aqueles haters, aqueles que ficam bravinhos por qualquer coisa. Inclusive se a câmera da gente treme. Né? Então aqui, ó. Utensílios da época. Aqui, madeiramento. E percebam vocês, como que a gente percebe que o negócio é da época mesmo? Porque ele não tem um acabamento perfeito. Ó. Quando você for em alguma fazenda histórica, alguma coisa assim, que você perceber que não está perfeitinho o acabamento, pode ter certeza que aquela estrutura, aquele madeiramento, ele é bem antigo mesmo. Pode até ser que não seja lá de 1817, né? Mas que é bem antigo, isso aqui é. E aí, dona Mônica, o que você está achando do passeio? Isso aqui é muito louco. Isso aqui é história pura e é de emocionar, viu? É de emocionar. E confesso que a hora que a gente teve embaixo, na senzala, onde os escravos ficavam de castigo, acorrentados, confesso que me emocionou bastante isso. Porque tem um clima, sabe? Assim, um clima pesado lá, um clima de sofrimento. E, gente, isso aqui é lindo demais. A história é da hora. E eu tô emocionada, desculpa. São seres humanos, né? Que foram flagelados lá, né? Que foram a lenha. Não sei se é o da época, tá? Então, se eu estiver cometendo algum erro, me desculpem. Aqui é a parte de trás da cozinha.
Lembrando que todo esse lugar aqui, toda essa fazenda, toda essa estrutura, ela foi feita para quê? Para cultivo, plantio e cultivo do café, né? Meus amigos, continuando o passeio pela Casa Grande, né? Os móveis, a prataria da época. A gente não mexe, a gente não toca em respeito, né? Aquilo que é pedido pra gente, né? De preservação, de cuidar. Mas olha só que louco, gente. Aí, se aparecer alguém aí na internet que é mais sabido da história que eu, nesse sentido, e falar pra mim, ó, a escada que que falam que Dom Pedro I comeu, não era aquela, era essa aqui. Tem uma aqui também, meu bem, ó. Tem uma, mas foi pela entrada aqui da frente. Então, assim, se não for aquela escada, se for essa, ou se for outra, essa porta, por exemplo, tá fechada. Então, que nos perdoem, né? A gente tá mostrando aqui, contando esses relatos pra vocês, que não tem nem registro. Sala de estar. O livrinho. Quando você for em algum lugar assim, assina o livrinho, tá? Porque não é legal para mostrar quantas pessoas estiveram no lugar e quantas pessoas, né, compartilharam da história. Beleza? Ó. Olhem as chaves da época. Café. Um quarto. Não vou saber falar para vocês qual quarto que era o principal e qual que não era, mas tem um aqui que tem uma particularidade e essa que eu vou, se eu não me engano, eu vou saber falar para vocês. Ó, a vista do quarto. Quando eu tive aqui há 2 anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos, estava mais limpo. Isso aí eu confesso para vocês. Olha só. A corrente que é para a pessoa não sentar, baú. Aqui o quadro. Esse quadro aqui do João de Souza é engraçado porque tá arriscado a parte dos olhos dele, porque antigamente a forma como os pintores faziam os quadros, dava a impressão que os olhos acompanhavam as pessoas, né? Claro que a gente sabe que nas casas antigas tem isso. E parece que um neto dele, não sei se é neto ou se é bisneto, parece que um neto dele estava com medo dos olhos estarem acompanhando, foi lá e raspou o quadro. Ei, lá, criançada, hein? Olha só. Aqui, ó. Acho que é esse quarto aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Lembrando que é o IFAM que toma conta daqui, né? Junto com a prefeitura de São José do Barreiro. A entrada principal. A entrada social, né? Que não deixa de ser a entrada principal, né? Então vamos lá. Aqui a parte da varanda. Quando a gente esteve aqui, há 2 anos atrás, o rapaz que atendeu a gente aqui, que é o mesmo que está ali, e que, diga-se de passagem, é muito prestativo, muito educado, ele estava explicando pra gente que aqui, essa varanda, essa sacadinha aqui, era muito importante porque virava e mexia, poderia ter um ataque vindo de lá pra cá, né? Ou de escravos, alguma coisa assim, que sempre tinha uma rebelião de escravos. Sempre nas fazendas tinham rebeliões de escravos. E aqui, eles conseguiam ter uma visão, claro que poderia estar limpo aqui dessas árvores na época, eles poderiam ter uma visão mais panorâmica de quem poderia estar chegando na fazenda pelo lado de lá. Entendeu? Então essa aqui é
É uma situação em que sempre tinha alguém à espreita para ver se poderia ter um ataque, alguém poderia estar vindo para atacar a fazenda, olha lá uma vaquinha ali. Então era interessante para eles, né, estarem espertos com isso. E você lembrou daqui, não vem? É que hoje está fechado. O oratório? É no oratório. O oratório, verdade. Hoje está fechado. Hoje está fechado, com certeza, né, por conta de manutenção, estão preservando para que não aconteça, né, nenhum acidente com alguém. Beleza? Já voltamos. O quarto que você está procurando, perdeu. Imagina quantas vezes na sua vida você teve que falar que você era você, né? Imagina, você tá num lugar em que a pessoa vira e fala, mas você é o Simas, você é o João, você é a Mônica, e você tem que comprovar isso, né? Então aqui, ó, imagina, vamos lá imaginar a história. Não sei se é esse o lugar, mas vamos imaginar a história. O príncipe regente sentado aqui batendo um rango, batendo um ranguinho. A mesa lá dentro, o banquete preparado para ele. E ele achando tudo isso engraçado, né? Tem umas coisas que são muito loucas, né? Que são muito engraçadas mesmo. Ele batendo o rango dele e alguém falando para ele, não mexe porque é o príncipe regente. Sendo que ele era o príncipe regente. Então, são mios, comédias, vacilos históricos, e você tá vendo isso aí, ó. Imagina. Se for verdade também, né? Porque diz que esse registro ele é oral, não é nada documental. Se for verdade, o homem teve aqui, ó, batendo rango e dando risada de tudo que estava acontecendo. E nós vamos lá agora, ó. Agora nós vamos lá na senzala, onde ficavam os escravos. É a história.